Então fique comigo aqui, porque hoje, neste vídeo, eu tenho uma aula exclusiva para você, que é um novo pregador. Você que está começando agora, cheio de vigor, cheio de força, cheio de vontade, você que está começando agora. Eu vou dar uma introdução de uma aula de oratória para novos pregadores. Então, você que tem um amigo, você que tem uma amiga, você que tem uma pessoa que está começando agora, manda esse vídeo para ele, pede para ele assistir, ok? Então compartilha, curte, se inscreve nesse canal, Teologia ao Alcance de Todos. Tá ok? Roda a vinheta. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Ora, meu amigo, ora, meu irmão, você que está me assistindo agora, você que é um novo obreiro, você que é um novo pregador, você que está começando agora a pregar a palavra de Deus, você está aprovado ou você está reprovado? Como você descobrir se você está aprovado por Deus? Então, para você estar aprovado, você tem que manejar bem a palavra, você tem que entender bem a palavra. E você não envergonhe ninguém ao subir em um púlpito, ao pregar o Evangelho. Então, eu quero poder contribuir com você, que é um novo pregador. Então, vamos começar com a nossa aula para oratória para novos pregadores. Todos nós já ouvimos vários tipos de oradores, vários tipos de pregadores. Alguns muito interessantes, outros fracos demais, outros com nenhum tipo de brilhos e outros que dá vontade de tampar os ouvidos porque não dá para ouvir esse tipo de pessoas. Eu pergunto para você, será se você não é um desses que as pessoas têm pavor em ouvir? O grande problema é que as pessoas não se tocam, sabe aquela questão? Se mancam, não se tocam, que não estão agradando, sem brilho nenhum. Não é interessante o que você está falando. Você é muito fraco no que você está falando. E as pessoas, quando olham para você, você foi mal, foi ruim, bate nas suas costas e diz: parabéns, homem de Deus, pregou muito, você foi usado por Deus. Você foi péssimo. Mas a hipocrisia religiosa nos faz com que venhamos a elogiar de uma forma mentirosa. Então eu quero poder contribuir com você, okay? Para dizer que ninguém começa bem. O grande problema é que você começa e todo mundo te elogia dizendo que você foi bem e não consegue ter um feedback, ok? Então, alguns falando com ideias breves, outros com ideias claras, outros demoram para destrinchar o texto ou a sua própria introdução, outros demoram para desenvolver o texto, outros demoram para expressar aquilo que querem falar e outros vão direto no assunto, tá? E outros não têm início, nem meio, nem fim. Então, como ouvir esse tipo de pessoa, ou até mesmo você que está começando agora, que não sabe o que é início, meio e fim, simplesmente abre a Bíblia e pede revelação de Deus no texto. Ah, Deus me revela. Estamos em pleno século XXI, num mundo globalizado e tecnológico, onde conhecimento, informação está na palma das suas mãos. Estamos nessa época, você não pode falar de qualquer forma, você não pode subir no púlpito e falar de qualquer jeito. Então, seja uma pessoa, as pessoas tenham satisfação em ouvir você. Por quê? Falar em público não é uma tarefa fácil. Pregar o Evangelho é comunicar a Bíblia, a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho. A mensagem de Deus. Então, é você transmitir a mensagem de Deus com verdade. E quem foi que disse que pregar é fácil? Nunca foi. Muitas pessoas têm medo. Medo de falar está entre os maiores medos do mundo. E as dificuldades que você encontra são muitas. Eu encontrei muitas dificuldades no início do meu ministério de pregação para falar. Muito. E algumas das dificuldades que eu encontrei e que aprendi e eu quero transmitir para você, e eu quero que você grave, marque, compartilhe esse vídeo, que são algumas dificuldades que alguns estão encontrando hoje e que talvez você esteja na situação. A primeira é, coloca aqui, produção, falta de preparo do pregador. Falta de estudo por parte do orador, deixa a pregação pobre, sem vida, sem atração, sem paixão, sem informação, quando você não está preparado. Olha, hoje tem muitos pregadores que não leem, que não estudam,
que não lê livros, que não se prepara, que não lê um dicionário, que não lê chaves bíblicas, que não lê comentários bíblicos, que não lê uma teologia sistemática, que não lê livros seculares sobre o assunto, histórias sobre o assunto, seu sermão se torna pobre. As pessoas não gostam de ouvir quem não tem nada para falar. Então você tem que entender que você depende de Deus, mas você também depende de estudar, porque o doutor, o médico estuda medicina, o advogado estuda advocacia para poder ter autoridade para falar. E você? Se converteu? Está começando a falar agora? Já se diz que é um pregador porque subiu no púlpito e pregou a primeira vez? Acha que é fácil? Comece a viajar o Brasil e o mundo inteiro e comece a observar cada cultura de cada região do país, se é fácil subir num púlpito e pregar a palavra de Deus sem estar preparado. Tem que ler, tem que estudar. O primeiro problema dos pregadores hoje, ao começar, é a falta de preparo. Então, leia muito, estude muito, pesquise muito e deixe a sua mensagem cheia de paixão, cheia de conhecimento. Deixe a sua mensagem cheia de unção e de conhecimento. A segunda, coloca aqui, produção, ó, falta de unidade corporal na prédica. Gente, uma mensagem consiste não só na mera junção de versículo com versículo. Eu tenho visto pessoas falando e começam a dizer Gênesis 1, Gênesis 2, porque a Bíblia diz em Gênesis 4, capítulo 5, versículo 6, mas Deus falou em Gênesis capítulo 5, versículo 6, mas Deus falou em Jeremias capítulo 1, versículo 2, Apocalipse, versículo 5. Tá? Não é simplesmente uma junção de versículos que não tem coesão. Às vezes, até desconexo, pulando de livro por livro, uma coisa totalmente desorganizada, sem tema, sem início, sem uma introdução, sem um tema central, sem uma ilustração, sem uma conclusão. Se torna complicado ouvir mensagens dessa forma. Então, é muito importante você que está começando agora entender que seu sermão, que a sua prédica, ela tem que ter uma unidade corporal. Início, meio e fim do seu sermão. Tem que ser organizado. Ok? Então, nunca esqueça. Terceiro, coloca aqui, produção. Falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja. A mensagem deve mostrar como colocar em prática o ensino da palavra de Deus. O que você está falando tem que falar ao ouvinte, tem que tocar na necessidade do ouvinte. E aquele ouvinte se sentir a necessidade de colocar em prática aquilo que você está falando. E principalmente se for verdade. Porque se você for pregar por pregar, eu recomendo você, pare agora, pare. Se você for pregar simplesmente por pregar e as pessoas não tiverem prazer em pôr em prática aquilo que você está pregando, o que adianta você ser pregador? Você não está incentivando as pessoas a pôr em prática. Se você for um pregador que só pensa em você, ou que você não pense que a sua mensagem tenha que atingir as pessoas e que as pessoas, ao colocar a cabeça sobre o travesseiro, elas vão ter que pensar e refletir, nossa, aquela mensagem falou isso, refletiu. Você só pensou em gritaria, pular, gesticular e fazer barulho e simplesmente ninguém se lembra de nada, sua mensagem não vai ter fundamento nenhum, meu amigo. Você está começando errado. A mensagem, ela deve mostrar como o ouvinte colocar ela em prática, porque a palavra de Deus é o ensino, se for verdade. A quarta, coloca aqui, produção, ó, a falta de um bom planejamento no sermão. Um pregador eficiente tem que planejar a pregação com antecedência. Eu fico preocupado hoje com essas pessoas que pregam todos os dias. Eu não vou comentar nada, porque cada um é cada um, não é verdade? Mas eu me preocupo porque eu passo semanas, às vezes meses, estudando um sermão, um ou outro, preparando, colocando ali, estudando, porque eu não estudo para sermão. Eu não leio a Bíblia para preparar sermão. Eu não só leio para preparar sermão. Eu não estudo, eu estudo porque amo. Eu amo porque sou apaixonado pela Bíblia. Eu não estudo porque tenho uma pregação para pregar domingo. Eu só leio aquele texto, só preparo, só leio para pregar. Só estudo para ministrar. É feio um pregador que só lê a Bíblia para preparar sermão, só estuda para preparar sermão. Né? Então você tem que se antecipar, estude sempre, vive planejando, viva estudando, antecipe-se sempre, planeje, tenha o seu local, o seu ambiente, a sua mesa, a sua sala, o seu local exclusivo para você estudar a palavra de Deus, colocar os seus livros, espalhar os seus livros. Você que está começando agora, comece com alguns poucos livros, alguns dicionários, alguns comentários, que isso lhe auxilie nisso, tudo bem? Mas planeje, não deixe para a última hora. Muitos pregadores falam sem nenhum plano ou propósito, sem um script, sem um esboço. Agora tem umas pessoas que falam sem script porque estudou o sermão.
Eu não falo nada. Agora, quando você não estuda o sermão e simplesmente você começa a falar de qualquer jeito, aleatoriamente, você pega um texto em Gênesis, pega em Apocalipse, pega no Novo, pega no Velho Testamento, poupe, né? Não dá para ouvir. Você é ruim. Aí você é ruim. Né? Vamos ser sinceros. Você é ruim. Vamos ser sinceros. Você é ruim. Né? Vamos ter um feedback verdadeiro. Um fator muito importante na comunicação da mensagem do Evangelho é a maneira de como nós falamos, aquilo que nós falamos. Como eu posso ser mais atraente ao proferir a mensagem de Deus? Como eu posso chamar a atenção? Então eu quero mostrar alguns hábitos para você, tá ok? Como você está começando agora, como eu posso ser mais atraente ao pregar o Evangelho? Primeiro, use uma linguagem simples. Coloca aqui, produção, linguagem simples. Usar linguagem simples e clara. O pregador precisa de uma linguagem clara para que as pessoas se entendam, para que aquilo que você fala atinja 90% das pessoas. Porque senão você fala para 100, 20 te entendem. Aí você culpa os 80. Na realidade é você que não está sendo claro com a sua prédica, com a sua pregação. Tá ok? Então entenda, use uma linguagem simples, não simplória, mas uma linguagem simples, porque eu tenho ido em culto que eu tenho que levar. Eu até estou decidindo levar um dicionário de hebraico, um dicionário de grego, um de aramaico, um de latim, um de inglês. E de que mais aí, produção? Tá. Da língua portuguesa também, atualizado? Estou pedindo aqui para me levar um dicionário da língua portuguesa. Ainda, porque está difícil. Estão falando com tanta dificuldade. Aí, não entende. Nós não entendemos nem o português direito, a pessoa está falando em vários idiomas. Participar de um evento que a pessoa falou tanto hebraico, tanto hebraico, tanto hebraico, tanto hebraico, tanto hebraico, hebraico. E ninguém entendia hebraico. Gente, fala o português bem falado. Fala uma linguagem simples. Principalmente você que está começando agora, você lê qualquer coisinha e já quer transmitir. Você nem sabe que é verdade. Use o seu próprio estilo. Não devemos imitar ninguém. Gente, todo cuidado é pouco. Não imite ninguém. Tem gente que passa horas e horas ouvindo todo mundo. Um dia ele é A, um dia ele é B, outro dia é Ciclano, outro dia é Deltrano. Não imite ninguém. Peça a Deus o seu próprio estilo. Fale de um tom audível. Entenda uma coisa, que gritar não significa poder de Deus. Fale num tom que as pessoas ouvem e saiba usar o microfone. O microfone não é para usar comendo ele. Tem uma distância de se falar em microfone, ok? Então, quando você chega no microfone, tem igrejas que estão fedendo, tantos pregadores querer comer o microfone. Você que está começando agora, pelo amor de Deus, não coma o microfone. Dê um espaço aí de um palmo do microfone falando nesse posicionamento aqui. Tudo bem? Quero ainda comentar com vocês um ponto importante, que é a questão de você usar o corpo. Use o corpo na pregação, tá? Tente não olhar sempre para uma mesma pessoa, sempre para um mesmo público. Não fite os olhos somente numa pessoa. Use o seu corpo. Fale com convicção, fale com certeza. Seja verdadeiro, demonstre, seja sincero com as suas palavras, fale com entusiasmo, fale com amor, fale com paixão. Isso, as pessoas têm amor. Quando eu falo amor na palavra, amor naquilo que você fala. Uma coisa importante é, seja breve, fale o tempo que lhe foi permitido. Não é o muito falar, cuidado, não é o muito falar. E às vezes até o muito falar traz até enfado. Você pode falar 10, 15, 20 ou 30 minutos, seja breve. Se te derem 1 hora, fale 1. Se te derem 20, fale 20. Agora não chega. Depois que você falar 20 minutos, olha para o pastor e diz assim, pastor, deu 20 minutos e agora? Para jogar responsabilidade no pastor da igreja. Todo cuidado é pouco. Fale cheio do Espírito Santo. Agora eu queria fechar aqui antes de encerrar essa aula, aqui para você que está começando como obreiro, evite alguns problemas que acontecem quando você é novo por falta de habilidade. Evite a demasiada afetação da voz. Evite colocar o lenço na boca, nos lábios. Evite também colocar as mãos nos bolsos. Evite posicionamentos indiscretos. Você tem que evitar, ao assumir o público, você que é um pregador novo, truques, né? Eu vejo direto alguns pregadores assumindo a público dizendo assim, olha, se Jesus vier hoje, você ficará feliz ou vocês ficarão alegres? Só para depois a congregação responder, ficaremos. Aí você pega e diz, eu não, eu subirei. Não é legal, né? Fala a verdade. É constrangedor você assumir um púlpito de um local que você nem conhece, fazer brincadeiras, né? Truques, isso não é legal. Evite apoiar o cotovelo no púlpito. Colocar assim, ridículo, falta de postura. Evite bater o púlpito. Tem pessoas que batem, pá, porque Deus, para
quê? Isso é se exibir. Deus não está nisso daí. Não precisa bater em púlpito, né? E tem outros que batem na Bíblia. Evite essas coisas, né? Agora, você tem que evitar uma coisa. Evite essa. Você fala para o púlpito, conversa com o púlpito e a multidão e a sua plateia, você fica de costa para a plateia. Evite o máximo, tá ok? O obreiro vira para os obreiros que estão no púlpito e a sua plateia fica sem estar te ouvindo. Quando você tiver a oportunidade de assumir o púlpito, evite de apontar para o céu quando você estiver falando do inferno. O inferno é para baixo. Evite de apontar para baixo quando você estiver falando para cima. Então tem coisas que confundem a pessoa, tem coisas que não dá. Então você tem que entender esses princípios. Quando você estiver falando pedra é pedra, pau é pau, símbolo é símbolo, altura é altura, estou para baixo, você aponta para baixo. Quando você assumir o púlpito, você tem que ter muito cuidado com os livros e as epístolas. Por exemplo, tem se tornado muito comum ouvir de pregadores referindo-se a livros do Antigo Testamento, como por exemplo, eu até quero pedir que a produção coloque aqui assim, ó, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª de Reis, 1ª e 2ª Crônica, usando a ordinal 1ª e 2ª quando o correto é, por favor produção, coloca aqui, ó, 1º e 2º, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 2º Crônicas, tá ok? Porque são livros. No Novo Testamento é epístola. Aí sim, 1ª pode ser usada, 1ª, ok? Então coloca aqui, produção. 1º Samuel, 2º Crônicas. Eu quero que escreva, tá ok, produção? Pode ser? Coloca o primeiro para as pessoas não errarem, principalmente aqui quem está iniciando, tá ok? Não erre nesse aspecto. Você que está começando tem que entender que as epístolas também são diferentes. O mesmo acontece nas epístolas. 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Timóteo, 1ª e 2ª Pedro. O correto não é 1º Coríntios, 1ª, 2º Tessalonicenses, 3º João, 1ª aos Coríntios, 2ª aos Tessalonicenses, 3ª de João, já que se refere a epístolas ou cartas especificamente, e não a livros. Totalmente distinto. Isso é para o Antigo Testamento nos livros. Tudo bem? Quando você assumir a tribuna, você tem que ter cuidado com os nomes iguais. Pelo fato de na Bíblia haver tantos nomes de pessoas e lugares parecidos, você tem uma tendência de confundir. E isso é muito complicado. Por exemplo, não confundir Enoque, filho de Caim, com Enoque, patriarca, que foi tomado pelo Senhor. Não confundir Lameque, filho de Caim, com Lameque, pai de Noé. Não confundir Obadias, o mordomo de Acabe, fiel servo do Senhor, com o profeta Obadias. Não confundir Judas Iscariotes com Judas, irmão de Jesus. Não confundir Zacarias, pai de João Batista, com tantos outros Zacarias que encontramos na Bíblia Sagrada. Não confundir João Batista com João, discípulo amado. Não confunda também os nomes das pessoas, como por exemplo, não confunda Maria, mãe do Senhor, com Maria Madalena. Não confunda Maria, mãe de Marcos, com Maria, mãe de Tiago. Não confunda com Maria, irmã de Marta e de Lázaro, com Maria, membro da igreja de Roma. Não confundir Herodes Agripa com Herodes Antipas. Não confundir Cesareia de Filipe com Cesareia, porto do mar Mediterrâneo, na Palestina. Não confundir Antioquia da Síria com Antioquia da Psídia. Como você está começando, você tem que tomar muito cuidado com os nomes parecidos. Eu tive muito problema quando eu comecei. Com nomes parecidos, com lugares, com geografia. Eu já falei muito. Eu, como pregador, um dia cheguei num púlpito, eu estava pregando sobre a travessia do Mar Vermelho, e eu tive a pachorra de dizer assim, Faraó olhou para um lado, montanha do lado, montanha do outro, Faraó atrás, olhei para frente e para cima e disse assim, de onde vem mirar meu socorro?
tudo mentira. É tudo mentira. Você chega lá, não tem montanha do lado, não tem montanha do outro, produção. Então a gente inventa muita coisa. Então, para você não errar, então você tem que tomar cuidado. Pregação é uma arte, pregar não é fácil, tá ok? Então você tem que tomar muito cuidado com as semelhanças dos nomes. O pregador novo tem que tomar muito cuidado para não confundir Arã com Arão, não confundir Cão com Acã, não confundir Saul com Saulo ou Esaú, não confundir Ezequias com Zedequias ou Ezequiel, não confundir Roboão com Jeroboão, não confundir Isaac com Zaqueu, não confundir Etílope com Etíope, não confundir Espargi com Aspergi, não confundir Nazireu com Nazareno. São pequenas coisas às quais você deve estar atento. E se você não quer que seu ministério, sua pregação, seu nome sofra por parte dos ouvintes, melhore a sua oratória. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi feito para você que é novo pregador, que está iniciando. Compartilhe para uma pessoa que você conheça, que esteja começando agora. Se inscreva nesse canal. Temos mais novidades. Temos um curso pronto de oratória com 10 aulas, com tudo sobre oratória, para você perder todo o medo de falar em público. Pense nisso. Sucesso. E eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.